Então, a partir de agora, Aldair Rize comanda o painel Ciência e Tecnologia. Obrigado pelo convite aceito, né? E é contigo agora o trabalho. Bom, boa tarde a todos. Eu queria ser rápido, mas eu estou vendo que a nossa palestrante... Ah, está lá. Não, eu quero agradecer, então, ao Ivanir, ao César Sete e ao Rude pelo honroso convite que me fizeram para participar e contribuir com alguma referência na área de ciência, tecnologia e inovação com esse fórum. Então, eu vou de cara já chamar, esse painel ele é composto por, como já foi dito, eu não vou repetir, por vários temas. Então, eu já vou partir para o primeiro, chamando a Fernanda de Negri, que é uma patobranquense, nascida na rua Tamoio, frente ao antigo existente Hotel Província, e que tem uma história bacana, né? Formou economia na Universidade Federal do Paraná, fez seu mestrado na Unicamp, doutorado na Unicamp, participou como pesquisadora convidada do Instituto de Massachusetts, do centro, o instituto famosíssimo por sua referência na área de ciência e tecnologia, e, né, é hoje uma grande pesquisadora com vários livros publicados sobre essa questão problemática da tecnologia. Então eu queria passar para ela, que ela vai falar conosco sobre ciência, tecnologia e desenvolvimento. Obrigado, Fernanda. Tá? Boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentá-los, a todos os presentes, e agradecer novamente ao nosso triunvirato, né? O César, o Ivanir e o Rude pelo convite, e ao meu querido tio Aldair, que, enfim, me transmitiu esse convite aí para aqui hoje. E agradecer principalmente a oportunidade de voltar para a terrinha natal, depois de tantos anos. É um prazer ver como essa cidade cresceu, como ela se desenvolveu. E é muito bom estar aqui, ver vocês, ver gente que eu não via há muitos anos, ver gente querida que eu não via há muito tempo, ex-professores e tudo mais. Então é muito bom estar aqui com vocês. Eu preparei uma apresentação sobre ciência, tecnologia e desenvolvimento, e vou começar a falar um pouquinho sobre isso, que é o tema que eu trabalho há muitos anos no IPEA, né? Como o Aldair falou, eu nasci aqui em Pato Branco, passei a minha infância brincando ali na rua Tamoio. O telefone da minha casa, 24 15 35, até hoje é a minha senha do banco. Opa, isso não era para falar. Enfim. Então, é um pouco o que o Fachin disse na sua fala inicial, né, que acho que as raízes da gente, elas não saem da gente, né? Então, aqui estamos, mesmo falando sobre inovação, sobre coisas que, enfim, que a gente foi aprendendo no mundo ao longo dos anos, é sempre bom voltar para a nossa terra natal. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender direito o que é inovação, porque inovação é uma coisa que muita gente fala, que todo mundo fala, e eu acho que cada um tem uma ideia na cabeça do que é, afinal de contas, né? Inovação nada mais é do que um produto ou um processo novo que é colocado por uma empresa no mercado. É isso. Agora, para fazer um produto ou um processo novo, é necessário conhecimento, é necessário ciência, é necessário você criar, você entender, solucionar desafios que não existiam, né? Então, esse conceito já tem várias coisas interessantes. A primeira delas é essa, que é uma coisa nova, que é uma coisa que embute muito conhecimento e que é uma coisa que é feita por empresas, né? Não é uma coisa de professor Pardal. Às vezes as pessoas acham que inovação é coisa de professor Pardal, de alguém que vai lá e tem uma ideia maravilhosa e criar um novo negócio, uma inovação. Boa, obrigada. Mas não é. Inovação, na verdade, é fruto de muito investimento, de maneira geral. Investimento em pesquisa, investimento em ciência, em conhecimento, e que, a partir daí, alguns desses conhecimentos, alguma parte desse conhecimento pode virar um produto. Outra parte não. Outra parte é simplesmente o conhecimento que a gente acumula sobre como funciona o mundo, né? E o que precisa, quais são os impactos da inovação? Uma vez que a gente consegue produzir conhecimento, produzir ciência, criar produtos novos, criar mercados novos, isso gera crescimento econômico e gera desenvolvimento, gera mais renda, mais emprego e tal. A literatura econômica, ela sabe disso há muito tempo, desde os anos 40, 30, 40, quando o Schumpeter apareceu
para falar sobre inovação tecnológica, dizendo, olha, a tecnologia é um grande motor do crescimento. Depois passando pelo Solow, quando fez modelos de crescimento, mostrando que, olha, para as economias crescerem, elas precisam basicamente de duas coisas. Precisa de capital, né, máquina, equipamento, terra, e precisa de trabalho. Esses são os dois principais fatores. Mas tem uma outra coisa aí que faz as economias crescerem, que é a forma como a gente usa capital e trabalho. Então, se antes a gente usava enxada, era uma pessoa usando enxada, hoje a gente usa uma máquina agrícola. Então, a produtividade aumentou. E aí ele chegou à conclusão que, olha, a produtividade é justamente resultado da tecnologia, da forma com a qual a gente usa o capital que a gente tem disponível e que é escasso, terra, água, equipamentos, é tudo isso escasso. E como a gente usa o trabalho que a gente tem, que também é escasso, afinal a gente não quer trabalhar o tempo inteiro, a gente quer ter o tempo de lazer. Então, a eficiência com a qual a gente usa capital e trabalho para produzir as coisas que a gente consome, ela é determinada no limite pela tecnologia. E é isso que é crescimento econômico, é aumentar a eficiência com a qual a gente usa recursos limitados, capital e trabalho. Os recursos, obviamente, capital pode aumentar, trabalho pode aumentar, mas o aumento da produtividade e o crescimento sustentado no longo prazo, ele só se dá a partir da tecnologia. Então, você tem esse quadrinho aqui, é só para mostrar que essa inovação ela vem desde a pesquisa que está atrás, da pesquisa pública e privada, que aumenta o estoque de conhecimento, que cria mão de obra qualificada, que aumenta a qualificação das pessoas e que, a partir daí, cria inovações, novos produtos, novos conhecimentos, que, por sua vez, vão levar ao crescimento econômico. Tá? E a literatura econômica, ela já em todo lugar onde tem uma setinha aí, é onde eu tenho já evidências empíricas, estudos que mostram que existe um efeito muito forte da pesquisa pública e privada sobre esses fatores. Então, vamos lá. Agora, para dar alguns exemplos mais palpáveis de como que a tecnologia mudou a nossa vida nos últimos anos, é só a gente pensar na expectativa de vida da população mundial. No início do século passado, as pessoas morriam de um corte no braço ou no pé, porque morriam de infecção. A expectativa de vida no mundo no início do século XX era de aproximadamente 40 anos, 40, 50 anos. Hoje, mesmo nos países mais pobres, a expectativa de vida ela supera 80 anos. Isso é resultado de melhor alimentação, isso é resultado de melhor saneamento básico, porque a gente descobriu também, ao longo da história, a ciência descobriu que as doenças são causadas por patógenos. Então, se a gente não quer ter doenças e patógenos, a gente precisa ter saneamento. Então, ao longo do tempo, a ciência contribuiu para que a gente tivesse esse aumento de qualidade de vida. A penicilina, que foi descoberta em 1938 pelo Fleming, foi um grande avanço nesse sentido. E era um cientista, um pesquisador, que de repente descobriu que aquele mofinho matava as bactérias. E você conseguiu desenvolver antibióticos e a gente parou de morrer de cortes e, enfim, cortes bobos, como a gente morria antes. Agora, a inovação e a tecnologia, a ciência e a tecnologia também são responsáveis pela redução dos custos de transporte, por exemplo. Isso aqui é um gráfico da queda de custo de transporte nos últimos 200 anos no mundo. Caiu abruptamente. Então, se hoje a gente consegue consumir produtos que são produzidos do outro lado do mundo, em grande medida, é porque os custos de transporte estão muito mais baratos, porque a gente teve inovações importantes nessa área. E aí, obviamente, a gente não tem como falar do caso da pandemia. O que a gente fez, humanidade, fez em 2020, foi uma das maiores vitórias da humanidade. A gente conseguiu desenvolver uma vacina para um vírus novo que a gente não conhecia em menos de um ano. E não uma só, várias. Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca. Uma pesquisa clínica, de modo geral, leva de 7 a 10 anos. Leva muito tempo. Mas a gente já tinha conhecimento acumulado nesse tipo de virose, como a do coronavírus, que possibilitaram que as empresas desenvolvessem isso mais rapidamente. E, além do que, você tinha um monte de gente morrendo, que enfim, uma emergência que fez todo mundo se mexer. A gente conseguiu desenvolver uma vacina em um ano. Isso é um fato inédito na história da humanidade e é um fato que eu acho que a gente tem que se orgulhar da ciência e do que o ser humano é capaz
de produzir quando tem vontade de efetivamente produzir isso. Só para ter uma ideia, como eu sou economista, né, eu tenho que falar em custos desse negócio. A pandemia teve um custo, o mundo cresceu, caiu o PIB mundial em 3,4%. Isso significa mais ou menos 3 trilhões de dólares a menos de produto produzido em 2020. No caso do Brasil, esse impacto foi maior um pouco em termos percentuais, foi 4,1% de queda, o que significam 300 bilhões de reais. Aí você pensa, 300 bilhões de reais de renda a menos que foi produzida no Brasil em 2020 por conta da pandemia. Qual que é o custo para a vacina? Qual que foi o custo para a vacina? Foi menos de 10 bilhões de reais. Então, se você pensa nisso, e mesmo o custo para o desenvolvimento da vacina, o custo que os países desenvolvidos colocaram para que Pfizer, Moderna, AstraZeneca conseguissem desenvolver, porque esse financiamento, esse desenvolvimento dessas vacinas foram fortemente financiados pelo setor público nos países desenvolvidos. Mesmo esse volume de recurso que foi colocado lá é muito pouco perto do prejuízo econômico que uma pandemia como essa causa. Então, o custo da ciência é muito baixo perto do seu benefício. Tá? Bom, vamos lá. E o que precisa? Falamos um pouco do quais são os impactos da inovação. Vamos falar um pouquinho, eu fico me mexendo aqui, o cameraman deve ficar louco comigo, né? Vamos falar, então, o que é necessário para produzir inovação. A gente sabe que inovação causa crescimento, gera mais desenvolvimento, gera renda, mas o que faz um país inovar mais do que outro? O que está por trás disso? Você precisa basicamente de 3 coisas. Todas elas dependem de investimento, mas você precisa basicamente de 3 coisas. Você precisa de gente. Gente inteligente. Sem gente inteligente a gente não cria conhecimento e não inova. Você precisa de infraestrutura, porque essa gente inteligente precisa ter onde trabalhar. Se eu botar um monte de gente inteligente no lugar onde não tem nada, vai ser um desperdício de recursos também. E a gente precisa de um ambiente econômico que seja estimulante à inovação. Todos esses fatores, eles dependem de políticas públicas, de alguma maneira, seja para regular, seja para investir, seja para criar infraestrutura, seja para formar gente. Então, a política pública e o investimento público, ele, na verdade, permeia todos esses 3 fatores principais que fazem uma economia ser mais inovadora. Eu vou falar um pouquinho, tentar falar rapidinho de cada um deles. Primeiro, gente, aqui tem vários cientistas conhecidos, alguns brasileiros, tem o Einstein aí, tem o Lattes, que é aquele lá da ponta. Então, vamos falar um pouquinho de como é que está o Brasil em relação a isso. O Brasil teve, nos últimos 20 ou 30 anos, teve um avanço muito grande do ponto de vista de acesso à educação. A gente ampliou muito o acesso. As pessoas, hoje você não tem analfabetismo praticamente no Brasil, o índice de analfabetismo é muito pequeno, e isso foi obra de vários governos, ao longo de 20 ou 30 anos. Então a gente de fato melhorou muito nesse quesito. No entanto, no quesito qualidade, a gente ainda tem um pouco, a gente ainda está devendo um pouco. Aí são as nossas notas no PISA em relação a outros países. Então as nossas notas em matemática, ciências, ainda não chegaram ao nível que a gente gostaria que tivesse, ao nível dos outros países. Você pode dizer que, eventualmente, é porque você amplia o acesso, é mais difícil de você melhorar as 2 coisas ao mesmo tempo. Ok, pode ser que seja um pouco derivado disso, mas o fato é que nós precisamos melhorar a qualidade do nosso ensino, inclusive do ensino fundamental, porque, na verdade, se você não tiver um bom ensino fundamental, você não vai ser um grande cientista também. E aí tem algumas coisas interessantes e um pouco assustadoras, né? Tem uma ONG chamada Círculo da Matemática, que fez uma pesquisa uma vez há poucos anos atrás, perguntando para saber como é que eram as habilidades matemáticas dos brasileiros. Eles chegaram à conclusão que 75% dos brasileiros não sabiam fazer uma média simples. Então, como é que eu vou inovar? Como é que eu vou produzir ciência, produzir conhecimento, se eu vou esbarrar na média, né? Então é um problema. A gente também tem uma outra questão, tem várias, né, do ponto de vista de educação e tal. Eu estou trazendo alguns pontos só para a gente refletir, porque senão a gente vai passar o resto do dia aqui falando sobre quais são os nossos gargalos, etc. Mas um gargalo importante que a gente tem também é que a gente forma poucos cientistas e poucos engenheiros. Tanto como percentual da população, como percentual dos graduados também. Se você comparar com outros países, de modo geral, o Brasil tem poucos cientistas e poucos engenheiros. No número brasileiro, mais ou menos 80
cientistas por milhão de habitantes, tá? 800 cientistas por milhão de habitantes. É muito menor do que, inclusive, a Argentina, a China, que é um país gigantesco em termos populacionais, mas tem mais cientista por milhão de habitantes do que o Brasil. E é muito menor do que os países desenvolvidos, onde esse número está perto de 3 mil cientistas e pesquisadores por milhão de habitantes. Então, esse sim, um gargalo importante que a gente tem. Agora, também não adianta eu sair por aí formando cientistas sem ter lugar para esses cientistas trabalharem. Esse também é uma questão. E onde que esses cientistas trabalham? Eles trabalham em empresas desenvolvendo produtos, sim, e trabalham também em instituições de pesquisa, em institutos de pesquisa, em universidades. Então, a gente precisa criar condições também para que essas pessoas estejam desenvolvendo conhecimento nas universidades, nas empresas, nas instituições de pesquisa. E aí a gente vai falar um pouco do que é a infraestrutura de pesquisa científica, tá? Isso aqui, pessoal, é uma foto do Hubble. O Hubble é aquele telescópio gigante que os americanos lançaram há muito tempo para explorar outros universos e outras galáxias, etc. Esse é um exemplo de uma infraestrutura de pesquisa. É uma facility, é um equipamento que foi construído com o fim exclusivo de fazer pesquisa científica e descobrir o que existe no universo, né? Obviamente que eu estou usando um exemplo extremo, mas você tem infraestrutura de pesquisa que é o laboratório, o sequenciador de DNA, a máquina que faz PCR, a pipeta, você tem equipamentos caros, baratos, a maioria deles são caros, evidentemente, mas de todos os tamanhos. Mas todas eles são infraestrutura de pesquisa. A gente fez, e aí eu vou fazer uma propaganda lá no IPEA, a gente fez um trabalho que foi uma coisa inédita no Brasil, que a gente tem uma parte da política de ciência e tecnologia que é para financiar laboratórios, né, construção de laboratórios e tal. Só que a gente não tinha um mapeamento de quais são os laboratórios que existem, quantos laboratórios eu tenho, onde que está faltando equipamento, enfim. Você mais ou menos sabia onde estão algumas das instituições, mas como é que está a qualidade desses equipamentos a gente não tinha. E aí a gente fez esse levantamento no IPEA, isso começou em 2012, em 2014 a gente publicou um livro sobre isso. Outros países fazem, os Estados Unidos têm, a National Science Foundation faz um levantamento como esse, na Europa eles fazem também um mapeamento europeu de infraestrutura de pesquisa, etc. E a gente fez esse levantamento muito baseado no que esses outros países estavam fazendo. Para identificar o quê? Que a nossa infraestrutura de pesquisa, os nossos laboratórios e tal, eles são de pequeno porte, de modo geral. Eles estão dentro dos departamentos das universidades, onde trabalham lá 3 ou 4 pesquisadores junto com o seu professor orientador. Então, na média, são 3 ou 4 pesquisadores que estão lá dentro e são muito pequenos. Esse, na verdade, o que eu estou falando está aqui, ó, que é uma infraestrutura de pequeno porte. Ela era relativamente bem atualizada naquele momento, porque tinha tido muito investimento em infraestrutura de pesquisa. Então, quando você perguntava para os laboratórios quando foi realizado o último investimento, boa parte deles diziam que tinha sido um ano passado, ano retrasado, etc. Isso mudou um pouco agora. Mas era ainda assim infraestrutura de pequeno porte. Então, se você tirar, por exemplo, na área da saúde, Fiocruz, Butantan, que são instituições que tem pesquisa, mas tem basicamente produzir medicamento, né, laboratório, fábrica, na verdade. Se você tirar a Embrapa, que é uma instituição de pesquisa na agricultura, que vocês conhecem muito bem, e tirar a Cenepem, que é um centro de pesquisa que tem lá em Campinas, que tem aquele baita acelerador de partículas, não sei se vocês já conhecem, né? Que é um centro grande de pesquisa em materiais e tal. Então você pensa aí, você tem o ITA, você tem algumas grandes instituições, mas tirando esses, de modo geral, a gente tem pesquisa em pequenos laboratórios dentro das universidades. A gente não tem grandes instituições, como, por exemplo, os NIH nos Estados Unidos. Os NIH são os Institutos Nacionais de Saúde. Foram eles, inclusive, que desenvolveram, junto com a Moderna, uma daquelas vacinas de RNA para a Covid. É um instituto público de pesquisa do governo americano e que tem vários, na verdade é um conjunto de institutos. Tem o Instituto do Câncer, tem o Instituto do Pulmão, tem o Instituto para várias doenças ou para várias questões relacionadas à saúde. Nos Estados Unidos também a gente tem os laboratórios nacionais, que é onde os caras fizeram a bomba atômica, são os laboratórios de física, de partículas enormes e tal, que foram construídos, inclusive, alguns deles antes da Segunda Guerra, mas a maior parte deles foram construídos logo depois da Segunda Guerra, justamente pelo sucesso puta, se falar de sucesso disso é horrível, pelo bem-sucedido projeto lá da bomba atômica,
que eles desenvolveram num laboratório daqueles. Aí os Estados Unidos falaram assim, nossa, nós precisamos fazer laboratórios grandes, de grande porte como esse, isso foi conhecido na literatura como a época da Big Science, né? Vamos investir em ciência grande. E muitos países do mundo fizeram isso, não só os Estados Unidos. Eu citei o exemplo americano, mas você tem esse tipo de instituição na Alemanha também. Na Alemanha, o Max Planck, Fraunhofer, Helmholtz, todos esses são instituições de grande porte que fazem basicamente pesquisa. Porque todos esses países, eles chegaram, e assim na França, assim na Coreia do Sul, assim no Japão, e eu visitei esses institutos em vários desses países, né? Eles chegaram à conclusão que a pesquisa de ponta ela não cabe apenas dentro da universidade. É preciso ter também instituições dedicadas à pesquisa. E aí criaram todas essas instituições. Nós, no Brasil, ainda temos poucas. Essa foi o grande resultado dessa nossa pesquisa. Que a gente precisaria investir mais em ter instituições que sejam orientadas só para pesquisa, de maior porte, com laboratórios compartilhados, onde pessoas de todas as universidades brasileiras e de fora possam utilizar. Então, tem um certo padrão de infraestrutura científica de ponta que funciona no resto do mundo que a gente ainda precisaria investir mais. Então, esse também é um gargalo da gente. E tem um gargalo que todos nós conhecemos, né, que é o ambiente econômico. O ambiente econômico brasileiro, de fato, ele não é muito condutivo à inovação, digamos assim. A gente tem ainda uma economia muito fechada, as tarifas de importação ainda são muito altas. Se você olhar qualquer indicador de fechamento da economia, seja tarifa, seja fluxo de comércio em relação ao PIB, o Brasil tem uma economia ainda muito fechada. Isso afeta a inovação de que forma? Primeiro, porque reduz um pouco o grau de competição ao qual as empresas brasileiras estão sujeitas. Quando eu estou competindo por um mercado e tal, eu preciso inovar, eu preciso correr, eu preciso ir atrás de garantir o meu consumidor, garantir que o meu produto seja o produto escolhido, etc. Quando você tem uma economia super fechada, acaba diminuindo um pouco esse grau de competição, que é a grande mola, na verdade, ou pelo menos uma das grandes molas da inovação. E o fechamento da economia afeta também a nossa capacidade de inovação por um segundo lado, que é o nosso acesso a equipamentos mais sofisticados, que é o que a gente chama de tecnologia que está incorporada nesses equipamentos. Então, como eu compro um equipamento com uma fábrica super modernos, como os que são usados na Alemanha, eu vou ter uma produtividade maior do que se eu comprar um equipamento antigo, de 10 anos atrás, que não funciona. Ou que, enfim, que funcionava bem na época, mas ele já não tem tanta produtividade. Então, ter acesso a máquinas e equipamentos de última geração também te dá acesso à tecnologia de ponta. E o fechamento da nossa economia, que ainda não se resolveu, ele é um problema nesse ponto de vista. E a competição também ela é afetada pelo ambiente de negócios. Aqui eu estou usando aquele ranking do Doing Business, que teve uma polêmica gigantesca, né, porque ele teve problemas na hora de mensuração e tal, mas não vamos jogar a criança junto com a água do banho, porque ele tinha algumas coisas interessantes, que ele media, na verdade, basicamente, a facilidade em se fazer negócios dentro de um país. Então, como é que é fácil para eu conseguir crédito, é fácil para eu conseguir avarar, para eu abrir uma empresa, fechar, etc. E o Brasil sempre ficou entre os piores países do mundo nesse quesito, porque é muito burocrático, muito difícil para você abrir empresa, etc. Enfim, obtenção de crédito, registro de propriedade, etc. A gente melhorou em alguns desses quesitos, mas a gente ainda é um país, e a gente conhece isso, é um país que tem muitas dificuldades do ponto de vista de ambiente de negócios, que a gente precisa melhorar de modo a fazer com que, na verdade, os agentes, né, que fazem a inovação, que são as empresas, de fato inovem. Mas tudo isso a gente precisa de política pública, porque senão também a gente não adianta a gente só fazer um ambiente mais favorável à inovação e não ter cientista, não ter engenheiro, não ter infraestrutura, porque aí não vai ter conhecimento para gerar essa inovação. Aí as empresas vão ficar atrás de inovar, porque tem os concorrentes comendo o mercado delas, mas elas não vão saber como. E aí a gente vai olhar um pouco, esse gráfico que eu fiz esse ano, com a evolução dos investimentos federais em ciência e tecnologia no Brasil. Teve uma queda entre 2015 e 2020 de mais de 40% nos investimentos em ciência e tecnologia no país. E esse dado aí, ele está considerando Fiocruz, que está aí dentro, uma parte da Fiocruz, que é a parte de pesquisa, e a Embrapa, que não tiveram uma queda muito grande no orçamento.
Se eu olho para só o que aconteceu com FNDCT, CNPq e CAPES, a situação é muito mais dramática. O que são essas três instituições? Basicamente, toda a pesquisa científica e tecnológica no país, ela é financiada pelo CNPq, pela CAPES e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o FNDCT. Toda. Não tem outra fonte de financiamento para a pesquisa científica e tecnológica, seja nas universidades, instituições de pesquisa, seja nas empresas, que não esse. Tá? Vocês vão falar de financiamento privado, etc., eu já vou chegar nesse ponto. Financiamento público para pesquisa e desenvolvimento são essas três fontes aqui. A queda é brutal desde 2015. Praticamente a gente tem hoje um sistema de financiamento à ciência e tecnologia equivalente ao que a gente tinha no início dos anos 2000. O Brasil de 2020 não cabe em 2000. Não cabe no Brasil de 2000. A gente simplesmente acabou com o FNDCT, CNPq consegue manter algumas bolsas ainda e CAPES tem uma série de problemas. Né? E aí vocês vão dizer, bom, mas não tem como aumentar investimento privado para isso? Eu vou mostrar só um slide aqui. Ah, não, peraí, tem um antes. Qual que é o efeito disso no investimento privado em pesquisa e desenvolvimento? É esse número aqui. Aqui é o investimento empresarial em pesquisa e desenvolvimento como percentual do PIB. Tá? O último ano desse dado é 2017, porque foi o último ano que foi feita a pesquisa de inovação tecnológica pelo IBGE. Ela é feita a cada 3 anos. Ele caiu também. A gente ficava oscilando ao redor dos 0,5% do PIB de investimento em P&D, estava crescendo um pouquinho e tal, aí veio a crise de 2008, deu uma despencadinha, subiu aqui e depois despencou de novo em 2017. Tá? Esse é o resultado muito do enxugamento das políticas públicas para a área, porque tem uma pergunta que se faz na Pintec, que é as empresas que utilizaram algum tipo de suporte público para fazer inovação. Esse número chegou a ser 40% das empresas, caiu para menos de 15% em 2017. Então, teve uma queda muito grande também no suporte público. Então, quando a gente fala que é preciso aumentar o investimento empresarial em P&D, é preciso, mas se eu diminuir isso aqui, que é o investimento público, o impacto vai ser diminuir isso aqui também. Eu não posso simplesmente imaginar que as empresas vão investir em P&D sozinhas. Eu preciso ter um investimento público nessa área para eu poder ter isso. Esse dado aqui, esse gráfico aqui, está mostrando como é que está o Brasil em relação a outros países do mundo. A gente investe mais do que o México, as empresas brasileiras em P&D investem, um pouco mais ou menos igual a Argentina, mas muito menos que os países desenvolvidos. Então, se a gente quer ser um país desenvolvido mesmo e aumentar a produção de ciência, tecnologia e colher impactos maiores no nosso desenvolvimento, a gente precisa aumentar esse nosso investimento. Só para ter uma ideia, porque assim, sempre que a gente fala de investimento em pesquisa e desenvolvimento, as pessoas falam, mas as empresas precisam investir mais, e veja nos Estados Unidos que o investimento privado é a maior parte. É verdade, o investimento privado é um pouco maior nos Estados Unidos em relação ao investimento público. Contudo, esse dado aqui é o investimento em pesquisa nas universidades americanas, tá? Nas grandes universidades americanas. Boa parte delas são privadas, inclusive. 54% do financiamento à pesquisa nessas universidades vem do governo federal. Só 6% vem de empresas. É essa fatiazinha aqui da pizza. Então, o investimento em pesquisa, ele é feito no mundo inteiro, não tem como fugir disso, com recurso público. Não tem como fugir. A empresa vai investir em desenvolvimento de produto. E aí ela não vai investir na universidade, é esse 6% aqui só. Tá? O que é diferente nos Estados Unidos em relação a nós é que tem uma parcela enorme aqui, que são os 25% de fundos de endowment. Que aí eles têm uma história lá de doação para as universidades. Então, Harvard é uma universidade centenária que tem um fundo de endowment há mais de 200 anos, que cada milionário norte-americano vai lá e doa para o fundo de endowment de Harvard, para ficar bonitinho, para ter o nomezinho dele lá e dizer que ele é um sujeito que apoia a ciência. Esse fundo de endowment é administrado por uma companhia, por um fundo, é uma administração separada de Harvard, e investe em commodities, inclusive no mundo inteiro, investe na Bolsa Brasileira, etc. Então, e é um fundo super agressivo, reconhecidamente agressivo por esse tipo de investimento. A rentabilidade desse fundo vai para financiar a universidade.
Então, essa coisa é um pouco diferente nos Estados Unidos, que tem esses fundos de endowment que a gente não tem. Então, a gente não tem essa fatia aqui, ó, simplesmente é isso. Aí a gente não tem para onde correr. A nossa fatia de investimento empresarial nas universidades é mais ou menos parecida. Bom, eu acho que é isso, assim, a síntese dessa história toda é que eu acho que nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos especialmente, a gente está jogando fora e desmontando uma série de políticas que são fundamentais para o desenvolvimento do país. A política de ciência e tecnologia é uma. E são políticas que foram construídas em décadas de governos de direita, de centro, de esquerda, que não são políticas ideológicas, são políticas que essa sociedade construiu ao longo dos últimos 20, 30 ou 40 anos. E que estão sendo desmontadas sem você ter nada no lugar. Eu fico imaginando um outro exemplo de uma política como que foi a política que foi colocada na Constituição pelo nosso deputado Alcini Guerra, de licença paternidade. Essa não é uma política de esquerda, ou de direita, ou de centro, ela é uma política de uma sociedade que se pretende civilizada, assim como a política de ciência e tecnologia. Eu fico imaginando o que seria hoje desse debate e do seu belíssimo discurso, Alcini, defendendo aquela medida, o que seria hoje, no Brasil de hoje, nesse estado de guerra que a gente está, talvez se fosse acusado de esquerdista, né, por defender licença paternidade. Enfim, é isso. Eu gostaria de agradecer a vocês e mostrar uma coisa que é uma coisa muito bonita, porque a gente fala que a ciência tem que virar inovação. Nem toda ciência vira inovação. Às vezes a ciência só vira conhecimento, o que é importante, porque é o que nos torna humanos, né? E isso aqui é um castelo, vocês estão vendo, mas vocês têm ideia de onde esse castelo foi desenhado? Esse castelo foi desenhado num grão de areia, pelo artista plástico brasileiro Vic Muniz e por um pesquisador brasileiro que estava lá no MIT quando eu fui para lá, o Marcelo Coelho. Ele era o cara da tecnologia e o Vic Muniz é o artista. Eles ocuparam um laboratório lá de nanotecnologia, onde você tinha um microscópio capaz de escrever coisas muito pequenas, inclusive num grão de areia. E eles fizeram esse desenho num grão de areia. Isso gerou algum produto? Não, só beleza, o que já vale. Mas mesmo assim, provavelmente as técnicas que eles desenvolveram para conseguir fazer isso, porque o grão de areia quebrava, dava problema, etc., provavelmente essas técnicas que eles usaram ali vão ser úteis para outros pesquisadores querendo fazer coisas que viam virar produto. Então, não dá para dizer o que da ciência vai virar produto, vai virar inovação, o que não vai. O importante é que a gente aprenda e acumule conhecimento, seja para virar produto, seja para virar beleza. Obrigada.